Aleluia! Que o seu coração continue queimando nessa noite, amém? Amém? Posso ouvir um amém? Kelvin Isaac. Esse é o Kelvin Isaac, para quem não conhecia. Estava na cova. Glória a Deus. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Sei que é meio estranho perguntar sobre felicidade, sendo que a gente está vivendo um tempo bem intenso, um tempo bem complicado. Mas nesses dias, ou melhor, hoje, eu quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Muitas vezes eu trago uma palavra que às vezes confronta. Eu trago uma palavra que nos faz questionar algumas coisas. Nessa noite eu ainda quero despertar um questionamento, despertar algumas perguntas. Porém, ao mesmo tempo eu quero confortar com a verdade do Evangelho. Nesses dias temos sido um tempo bem complicado, como eu disse. Mas nós não dependemos de situações para ser feliz. Cristo gera a felicidade em nós, amém? Cristo é a própria felicidade. Então abra comigo já para começar. Eu quero falar hoje sobre limitações e empecilhos. Coisas que têm nos impedido de ir mais profundo com Deus e até mesmo confiar mais nele. Abra comigo lá em Mateus 6, 22. A gente está sem o telão. Deu um problema ali no projetor, então a gente vai ter que ir na mão mesmo. Vamos aprender a abrir a Bíblia agora. Mateus 6, 22. Todo mundo achou? Eu não, peraí. Mateus 6, 22. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Até aí por enquanto. Como eu disse, nessa noite eu quero falar um pouco sobre algumas limitações e empecilhos que temos colocado, que tem nos impedido de confiar mais em Deus e de entender um pouco mais da situação que temos passado. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá tranquilo? Show. A palavra diz que os olhos são a candeia do corpo. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. O primeiro ponto que eu quero destacar é exatamente isso, é para onde estamos olhando. O pastor antes, no meio da ministração, ele chegou a comentar sobre isso. Sobre aonde nós estamos olhando. E qual que é importante sobre isso? Tá. Qual que é a importância sobre isso? É porque a maneira com que nós olhamos o mundo vai mudar a maneira com que o mundo é gerado dentro de nós. A maneira com que nós olhamos afora, a maneira com que nós olhamos as situações, vai mudar a maneira que nós vivemos isso. Vou trocar o microfone. Alô, atenção, amém? Amém. Está todo mundo ouvindo? Amém. Como eu estava dizendo, a maneira com que nós olhamos o mundo vai mudar como esse mundo é gerado dentro de nós. Nós somos guiados por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. Muitas vezes já me encontrei em situações que eu precisava crer e não ser limitado segundo aquilo que eu estava vendo. Por quê? Porque aquilo que nós estamos vendo muitas vezes pode ter uma impossibilidade, e essa impossibilidade atrapalha com que nós possamos ir à frente, que nós possamos ir além. Pedro, quando estava no barco com os discípulos e viu Jesus andando sobre as águas, ele tinha duas escolhas a fazer. Ou nesse momento ele era limitado segundo aquilo que ele via, ou ele era limitado segundo aquilo que ele cria. Jesus disse: vem, e nesse momento Pedro podia fazer duas escolhas, responsabilidade do homem. Nesse momento Pedro podia escolher
ser limitado pelo que ele estava vendo, que era uma água, e andar por sobre as águas nunca tinha acontecido, ou ele era limitado por aquilo que ele cria, que era a palavra que Cristo tinha liberado: vem. Levando tudo isso em conta, nós precisamos entender que quando somos movidos pelo que cremos, não nos colocamos mais no jugo da visão, pois a fé é a certeza daquilo que não se vê e não daquilo que pode ser visto. Abra comigo rapidinho lá em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis agora é mais fácil de achar. Gênesis capítulo 1, no versículo 1 e 2 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Até aqui tá bom. Eu quero destacar o versículo 2, que diz: era a terra sem forma e vazia. Eu quero fazer uma pergunta para hoje. Aqui nesse lugar, onde eu estou passando a mão aqui, vocês estão vendo que não tem nada. A minha pergunta é: desse nada pode surgir alguma coisa? Vocês estão aí? Nesse nada pode surgir alguma coisa? Vocês podem responder, sabe? É uma pergunta. Nesse nada pode surgir alguma coisa? Não. Segundo o que vemos, não. Mas, se nós cremos num Deus impossível, se nós cremos num Deus soberano sobre todas as coisas, e agora somos guiados por aquilo que cremos, eu pergunto de novo: nesse nada pode surgir alguma coisa? Sim. E aí é que está. Um dia nós já fomos uma terra vazia e sem forma. Quando Cristo nos encontrou, Ele fez uma mudança em nós, Ele fez uma transformação, uma metanoia. E a partir daí nós somos todos os dias moldados a sermos uma terra nova, uma nova criatura. Assim como antes a terra era vazia e sem forma, Deus fez de uma terra vazia e sem forma aquilo que ela é hoje. Quando somos limitados por aquilo que cremos, na verdade nós nunca mais somos limitados, porque nós cremos num Deus que faz do nada tudo. Nós cremos num Deus que faz de uma impossibilidade algo possível. Nós cremos em um Deus que pode transformar em meio de uma pandemia um restaurante comunitário. Nós cremos que em meio às lutas, Deus sim provê todas as coisas. E mais além eu quero falar sobre isso, sobre a presença de Deus. Mas primeiro, continuando aqui, a visão ela é baseada na lógica. E quando se movemos por lógica, não usufruímos dos frutos da fé. Olha a chuva caindo. Quando nos movemos pela lógica, nós não conseguimos usufruir dos frutos da fé. Como eu disse, a importância de para onde estamos olhando, como estamos olhando, vai definir aquilo que está dentro de nós, o mundo que é gerado dentro de nós. Sabe aquela famosa frase, famosa não existe, né? Aquela famosa frase, um copo meio vazio e meio cheio, vai depender da maneira que você olha? Exatamente. Em meio de uma pandemia que nós estamos hoje, tudo que vemos são mortes. Porém nós esquecemos de olhar para aqueles que estão sendo curados. Nós somos o segundo país com mais morte no mundo, mas nós também somos o segundo país com mais cura no mundo. Copo meio cheio, copo meio vazio. Se olhamos para a morte, há desesperança. Se olhamos para a cura, há uma esperança, cara. Nós precisamos atentar para isso, para onde nós temos olhado e da maneira que nós temos olhado, porque isso vai mudar a maneira com que nós vamos viver. O segundo ponto que eu quero destacar nessa noite é um ponto que eu quero me aprofundar um pouco mais, que é sobre Deus semelhante ao homem. Aqui é algo importante. Ainda em Gênesis, agora no capítulo 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vocês viram alguma diferença do tópico que eu escrevi e da passagem? No tópico eu disse: Deus, a imagem e semelhança do homem. Na passagem diz: o homem,
a imagem e semelhança de Deus. Esses dias eu escrevi um texto nas redes sociais, eu botei em quase todas, eu acho, que eu escrevi uma frase muito famosa. Por que eu estou falando famosa? Eu escrevi uma frase muito famosa, que é: Deus está morto. Quantos já ouviram falar essa frase? Acho que quase todo mundo já ouviu falar dessa frase, Deus está morto. Essa frase foi Nietzsche que escreveu. É difícil pronunciar o nome. Foi Nietzsche que escreveu. Porém, antes disso, eu quero falar um pouco sobre o porquê que eu escrevi Deus à semelhança do homem. Nos dias de hoje, uma das limitações que tem nos impedido de confiar em Deus e de entender um pouco mais do que Ele quer fazer, é porque nós estamos transformando Deus à imagem e semelhança do homem, ao invés de sermos moldados à imagem e semelhança de Deus. Quando transformamos Deus à imagem e semelhança do homem, Ele simplesmente deixa de ser confiável. Por quê? Porque nós não somos confiáveis. Como o pastor disse, não há nada de bom em nós que venha de Deus. Existem duas linguagens teológicas que é usada para definir Deus na Bíblia, que é a linguagem antropomorfismo e a linguagem do antropopatismo. As duas se referem à forma humana. Antropomorfismo seria a forma do homem, e o antropopatismo seria o sentimento do homem. E muitas vezes na Bíblia vai ser usado, por exemplo, as mãos de Deus nos sustentam, ou os olhos de Deus estão por toda parte. Isso é antropomorfismo, é usar uma forma humana para identificar algo em Deus que a gente conheça, que seria algo fácil da gente entender. Assim como também no antropopatismo é usada as passagens de sentimento, sentimentos que o homem tem e que é usado para que a gente possa entender. Por exemplo, ciúmes, tristeza, ira, amor, arrependimento. São coisas que o ser humano tem, porém é usado de uma maneira que a gente possa entender. Só que existe um porém nisso tudo. Todas as vezes que é usado essa linguagem, nenhuma delas é literalmente como o homem, pois Deus não sente como o homem sente, Deus não vê como o homem vê, Deus não é como o homem é. E é isso que torna Ele confiável, como eu disse. Só que nos nossos dias nós temos transformado Deus tanto a nossa imagem e semelhança, que está deixando de ser confiável. Nós simplesmente estamos matando a essência de quem Deus realmente é. Como eu disse, essa frase, Deus está morto, foi escrito por Nietzsche. Foi uma das obras mais lidas dele até hoje, que significa uma obra chamada A Gaia Ciência. Foi escrita em 1882. E nessa Gaia Ciência é usado um aforismo, que significa tipo um conto curto, ou um texto curto, chamado O Louco. Nesse aforismo é citado um louco que vai em busca de Deus. E quando ele sai em busca de Deus, ele vai com uma lanterna. E ele procura por vários bairros, por várias cidades, ele vai por todo canto com essa lanterna procurando Deus e perguntando aonde está Deus, aonde se encontra Deus. Porém, em todo lugar que ele ia, só tinham pessoas que não criam em Deus. Então, em todo lugar que ele ia, ele era zombado. Zombavam dele e diziam: Deus deve ter dado uma saída, por isso que não está aí. Deus deve, sei lá, está escondido, acho que ele não quer ser achado. Toda hora zombavam dele. Porém, chega um momento em que esse louco, ele se manifesta e diz: Deus não está aqui porque nós temos feito coisas que têm afastado Deus. Esse louco, ele dá vários argumentos e várias citações dizendo do porquê Deus não estava presente naquele momento e porquê ele não encontrava Deus. Mas uma das mais importantes e que mais conhecidas é perto do final, quando ele diz: Deus está morto. Só que ele complementa com o seguinte, ele diz: Deus está morto e permanece morto porque nós o matamos. Se nós matamos Deus, a essência de quem Deus realmente é, se muitas vezes temos transformado Deus à nossa imagem e semelhança, feito dele um Deus limitado, as igrejas não passam de um sepulcro, simplesmente apresentando alguém que está morto. A importância de entendermos quem Deus é de fato, que Ele não é como o homem, é entender que Deus, Ele vive, cara. Ele vive e reina, e nós não podemos limitar Ele à nossa imagem e semelhança, mas sim a todo dia sermos moldados à imagem e semelhança de Deus. Uma das maiores limitações
de transformar Deus, a imagem e semelhança do homem, é exatamente essa: de fazermos de um Deus soberano sobre todas as coisas, um Deus simplesmente semelhante ao homem. Deus não está atrasado. Essa é uma conversa que eu estava tendo há pouco tempo com algumas pessoas, que Deus não está atrasado, cara. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Se há um tempo determinado, há alguém que determina esse tempo. Se Deus estivesse atrasado, o tempo seria superior a Deus. Se o tempo fosse superior a Deus, então o tempo vem antes de Deus. Se o tempo vem antes de Deus, então o nosso Deus foi criado. Se o nosso Deus foi criado, então ele não é digno de adoração, porque há algo que é soberano sobre ele, que é o tempo. Só que Deus não é um Deus criado. Nosso Deus não é um Deus limitado ao tempo, espaço ou matéria. Nosso Deus é real, nosso Deus vive e reina, cara. Nós não podemos limitar Deus à nossa imagem e semelhança, amém? Aleluias. Diante de tudo isso, pode surgir alguns questionamentos na nossa cabeça. Diante de algumas situações, nós nos perguntamos: cara, como é que Deus age, mano? O que Deus quer? O que Deus está fazendo? E há pouco tempo eu estava tendo esses questionamentos também. Só que tem algo interessante aí. Por muito tempo na minha vida cristã, eu ouvi muitas vezes dizerem que questionamentos e questionar a Deus era errado, porque um Deus soberano sobre todas as coisas não pode ser questionado. Porém, existe uma grande diferença entre questionar, fazer perguntas, com ter dúvida da existência dele. Um dos exemplos que eu mais falo é sobre Abacuque e Jó. Porém, eu vou entrar mais a fundo depois nisso, que esse é o terceiro ponto que eu queria chegar, que é o medo de questionar. Quando temos medo de questionar, há uma limitação em nós, porque esse medo nos trava a ponto de não nos relacionarmos com Ele. Nós achamos que Deus é um Deus distante, que nós não podemos nos relacionar, e todo relacionamento em algum momento vai haver questionamentos. Eu tive vários questionamentos e várias dúvidas, e todas elas Ele respondeu. Enquanto temos questionamentos, nós precisamos ter a certeza de que haverá uma resposta. Essa resposta às vezes pode não ser aquilo que nós queremos, mas de fato é aquilo que nós precisamos. Abra comigo rapidinho. Não, deixa. Vamos lá, vamos continuar. É que eu gosto de ler, né? Já escrevo várias coisas para mim decorando, senão eu esqueço. O medo de questionar gera em nós um sentimento de que Deus está distante demais. Não é errado ter questionamentos, o problema é quando somos limitados por esses questionamentos. Como eu disse, não há problema em termos um questionamento, em fazer perguntas a Deus. O problema é quando nós simplesmente nos limitamos por causa desses questionamentos. Sim, cara, muitas vezes eu já me questionei, e questionei a Deus sobre a divindade de Cristo, sobre se Cristo realmente era o Messias. Só que sabe o que é mais interessante? É que eu não tive medo de perguntar. Por quê? Todos aqui têm pai ou mãe? Claramente. Porém, em algum momento você já teve alguma dúvida sobre algumas coisas e você chegou ao seu pai e à sua mãe e perguntou? Você tinha medo de perguntar a eles certas coisas? Intimidade gera em nós um conforto. E esse conforto é exatamente isso, de poder questionar, sem ter medo de questionar. Por quê? Se Deus é o único que tem todas as respostas, então é para Ele que eu devo fazer todas as perguntas. Como eu disse, eu já tive vários questionamentos sobre se Cristo era o Messias, e cara, Ele respondeu. E se você quiser saber a resposta, depois a gente conversa, senão eu vou ir além. Eu estou cuidando ainda para não me passar do horário, cara. Vamos lá, vamos continuar. Nosso Deus é um Deus pessoal, um Deus de relacionamento. Ele responde às nossas dúvidas. A maior diferença entre Davi e Saul era o modo que eles se relacionavam com Deus. Davi e Saul pecaram, Davi e Saul foram reis. Mas o que diferenciava os dois era a maneira com que eles se relacionavam com o Criador.
Enquanto Saul, quando pecou, Samuel foi corrigir, o que ele disse? Diga ao seu Deus que eu me arrependo. Aqui Saul usa uma linguagem de afastamento, ou seja, um Deus distante. Quando Davi pecou, a única coisa que ele dizia é: Deus, meu pai, eu me arrependo, não afaste de mim teu espírito. A maior diferença entre Davi e Saul era a maneira com que eles se relacionavam com o Criador. Sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que durante o Antigo Testamento, Deus a todo momento falava sobre como criar um templo, a maneira de criar o templo, onde criar, quantos metros iam ter, do que deveria ser feito, o que iria ter dentro do templo. Porém, quando chega Davi, ele constrói algo que Deus não tinha pedido. Ele constrói uma tenda de relacionamento. E sabe o que é mais louco nisso tudo? É que quando Cristo é ressurreto, a todo momento é falado que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, pois agora Ele habita dentro de nós. E nisso tudo ainda existe uma promessa, ainda existe uma profecia que está em Amós 9:11 e Atos 15:16. Sabe o que diz nessa profecia? Que Deus naqueles dias irá restaurar a tenda caída de Davi. Deus havia ordenado muitas coisas a construir em templos, mas quando chega Davi e constrói um lugar de habitação, um lugar de relacionamento íntimo com Deus, Deus se agrada mais disso do que dos templos. Entende como o nosso Deus é um Deus pessoal? Nosso Deus é um Deus tão pessoal que se deu por nós para poder morar dentro de nós, cara. Nosso Deus é um Deus pessoal, cara. Não sinta medo de fazer questionamentos a Ele. Não tenha medo. Porém, tenha ciência de que todo questionamento terá uma resposta. E muitas vezes pode não ser o que você quer, mas como eu disse, é exatamente aquilo que você precisa. Como eu disse, grandes homens de Deus tiveram questionamentos. Abacuque e Jó tiveram questionamentos. Abacuque é composto de 3 capítulos. No capítulo 1, é Abacuque reclamando. É Abacuque dizendo: Deus, o Senhor não está ouvindo. Eu estou pisando nos fios, meu Deus do céu. Deus, o Senhor não está me ouvindo. O Senhor está deixando tudo padecer, não é padecer. Está deixando tudo padecer, tudo ser destruído à nossa volta. Está deixando que a tribo seja destruída. E a todo momento Abacuque questiona, pergunta, porque a todo momento ele está sendo sincero. Abacuque é um dos poucos profetas que realmente foi sincero no questionamento com Deus, que realmente se entregou e ficou indignado. A todo momento ele questionava. Aí então no capítulo 2, Deus responde todos esses questionamentos. Claro, não era aquilo que Abacuque queria, mas era aquilo que ele precisava. Então vem o capítulo 3. No capítulo 3 vem aquela famosa frase que todo mundo conhece, que é que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, toda a vida eu me alegrarei. Como eu disse, nós podemos ter questionamentos, mas não podemos ser limitados por ele. Abacuque em nenhum momento duvidou da existência de Deus, mas ele tinha sim muitos questionamentos, e questionamentos lícitos. Jó foi um outro homem de Deus que teve muitos questionamentos. Sabe o que eu acho interessante de Jó? É que infelizmente, cara, muitas gerações têm romantizado Jó, têm romantizado demais a história de Jó. Temos posto Jó como um homem inatingível, sabe, como um homem que a todo momento, em nenhum momento se indignou, que em nenhum momento ficou triste, que em nenhum momento questionou a Deus, mas que a todo momento ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe aonde se encontra essa frase, Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor? Cara, no capítulo 1. Durante os próximos 37 capítulos,
é Jó questionando o porquê Deus estava fazendo aquilo com ele. Era Jó questionando o porquê que eu estou vivo. Por que eu nasci se era para mim sofrer isso? A todo momento Jó se questionava. Não duvidava da existência de Deus, mas questionava por as situações que estavam acontecendo na sua volta. Questionamentos lícitos. Porém, como eu disse, Deus responde. No capítulo 38, Deus responde. E depois, mais para frente, eu quero ler isso. Deus responde. Em meio a um furacão, em meio a um tornado, um redemoinho, Deus responde com 32 perguntas. Era o que Jó queria? Não era o que Jó queria. Mas as perguntas fizeram Jó entender aquilo que Deus é. A grandiosidade de Deus. Aquilo era o que Jó precisava. Por mais que não fosse uma resposta, eram 32 perguntas. Mas eram 32 perguntas que Jó jamais conseguiria responder. Mostrando para Jó o quão inferior ele é a Deus e o quão Deus é grandioso. Qual que é a semelhança entre Abacuque e Jó? Uma palavra que é muito usada: deserto. Nós temos vivido sim num tempo de deserto. Não num tempo de escassez total. Nós nunca chegamos nesse tempo de escassez total. Mas temos vivido num tempo de deserto, que é um momento de angústia. Só que sabe o que é mais interessante? É que deserto no hebraico, a palavra é midbar, ou midyadbar. E ela é uma junção de duas palavras, Makom e Davar. Makom significa lugar, Davar significa palavra. A junção das duas, lugar da palavra. Todo deserto é sim um momento de aprendizado. Todo deserto é um lugar de ouvir a Deus. Um dia eu ainda quero pregar ou falar um pouco sobre os nossos sentidos, sobre aquilo que vemos, sobre aquilo que ouvimos e sobre aquilo que sentimos. E essa é a importância, cara, de aprender a ouvir mais de Deus. Porque em meio ao deserto, em meio ao sofrimento, Deus fala conosco. Só que muitas vezes estamos mais preocupados em orar para que Deus pare com o nosso sofrimento do que parar para ouvir a Ele. Nesse meio tempo, nesse processo todo que nós temos vivido, quantas vezes nós temos parado para ouvir a Deus? A todo momento Ele está falando, cara, a todo momento Ele fala. Nós só precisamos parar e ouvir. Porque no momento de deserto é um lugar da palavra, é um lugar de aprendizado. Amém? Aleluias. Agora eu quero entrar num ponto que junta os três anteriores. Que quando não entendemos o que estamos olhando, o que estamos vendo, para onde estamos olhando, quando temos medo de questionar, medo de nos relacionarmos com Deus, e quando, deixa eu lembrar do outro tópico, e quando transformamos Deus à imagem e semelhança do homem. Quando nós fazemos essas três coisas, ou estamos a caminho de algumas delas, entra o quarto tópico, que é a incerteza da presença de Deus. Esse tópico eu separei e deixei por último porque ele é um dos mais importantes. E é um dos que mais pode ter batido na nossa geração e pode alcançar qualquer um de nós. A incerteza da presença de Deus. Porém, abra comigo rapidinho em Mateus 28. Mateus 28, versículo 19. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vai rapidinho comigo, lá em Romanos 8:38. Eu já vou ler, vamos lá. 38 diz assim:
Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cara, essas são duas coisas que nós precisamos ter em nossa mente. De que Deus, a presença de Deus está conosco até os últimos dias, cara. Sabe o deserto, como eu falei, que nós poderíamos passar? Ele também está lá, cara. Sabe os momentos de sofrimento que nós temos tido em casa? Ele também está lá. Sabe os questionamentos que nós temos? Ele também está lá. Em meio a essa pandemia, Deus ainda se faz presente, cara. Em meio às impossibilidades, Deus ainda se faz presente. No Antigo Testamento, isso aqui eu já falei algumas vezes e eu gosto de relembrar. No Antigo Testamento, havia algo que representava a presença de Deus. Esse algo era a Arca da Aliança. Aonde a Arca da Aliança estivesse, ali estava a presença de Deus. Porém, dentro dela haviam 3 objetos que representavam algumas características de Deus. Um dos objetos era a vara de Arão. Um outro objeto era as tábuas dos 10 mandamentos. E o outro objeto era o maná. Mas, se a Arca da Aliança representa a presença de Deus, o que representa esses 3 objetos? Maná representa a provisão. O cajado de Arão representa os milagres. E a tábua dos 10 mandamentos representa a direção. Uma coisa que nós precisamos ter certeza, cara, e isso jamais pode fugir do nosso coração, que é onde está a presença de Deus, ali há provisão, ali há direção e ali há milagres, cara. Essa precisa ser uma certeza no nosso coração. Isso não pode se esvair. E é por isso a importância de vigiar contra as outras coisas. Por quê? Porque a incerteza da presença de Deus é somente um resultado dos outros questionamentos, como eu tinha falado antes. Aonde há a presença de Deus, a provisão. Onde há a presença de Deus, a direção. E onde há a presença de Deus, há milagres, cara. Nesse tempo de pandemia, cara, Deus tem se manifestado sim. Esses tempos, eu estava tendo uns questionamentos. Eu já tinha conversado com o pastor também, já tinha conversado com uma amiga. A falar nisso, abraço para vocês que estão me olhando. Tinha uns amigos que estavam me cuidando. E esses questionamentos eram os questionamentos lícitos. Há um tempo atrás, como alguns aqui sabem, eu trabalhava numa barbearia. Trabalhei, eu acho que uns 2 anos e meio nessa barbearia. E chegou um momento em que Deus me deu uma palavra para mim sair de lá. Porém, Ele não falou para onde e nem fazer o quê. E eu estava apavorado. Durante 3 semanas Ele confirmou isso no meu coração, cara. E eu sabia que se eu continuasse eu não ia conseguir. Então resolvi obedecer. Eu saí de lá. Logo que eu saí, muitas coisas foram acontecendo. Foram muito rápido. A gente veio para esse prédio. Logo que eu saí, na outra semana já estava nesse prédio construindo. Eu estava aqui todos os dias ajudando também. Logo depois a gente foi para uma conferência em Santa Catarina. Depois eu fui para uma base missionária, fiquei um tempo lá. Muitas coisas foram acontecendo rapidamente. E eu estava entendendo, cara, era um direcionamento de Deus, beleza, eu acredito que seja para isso então, para as coisas fluírem. Só que chegou um momento em que Deus se calou. E tudo parou. Os questionamentos chegaram. A questão é, eu não posso me limitar segundo esses questionamentos, cara. Eu não posso parar diante desses questionamentos. Algumas coisas Deus já respondeu, as outras ainda Ele irá responder. Mas contudo, eu preciso permanecer disposto a ouvir. Porque eu sei que em meio a esse deserto Ele ainda pode estar falando, cara. Em meio a esse deserto, em meio a essa pandemia, em meio a todos esses acontecimentos, Deus ainda pode estar falando. Se o meu coração não está disposto a ouvir, se os meus olhos estão olhando para o lugar errado, da maneira errada, e se eu tenho medo de questionar, logo as incertezas sobre a presença dEle vão chegar. Não diminua suas expectativas
aumente a sua fé. A incerteza da presença de Deus gera excesso de passado e de futuro. Aqui é algo interessante que eu quero falar, cara. Já tô quase terminando, relaxa. Eu geralmente falo muito, mas hoje até que eu tô indo um pouco rápido, eu acho. Como eu disse, a incerteza da presença de Deus muitas vezes gera excesso de passado e excesso de futuro. A nossa geração tem sofrido muito por isso, de excessos. Nós temos sim excesso de passado, culpa. E essa culpa muitas vezes é uma culpa de si mesmo. Colocamos a culpa em nós por algo que não aconteceu ou que deveria acontecer. E dizemos, se nós tivéssemos feito de tal maneira, nada disso teria acontecido, ou as coisas seriam diferentes. Mas também colocamos a culpa em outros. Dizemos, se tal pessoa tivesse feito diferente, nada disso teria acontecido. Então nós acabamos nos limitando segundo a esse excesso de passado. Porém existe um outro excesso que também tem assolado a nossa geração, que é o excesso de futuro, ansiedade. Nós antecipamos sofrimentos, nós antecipamos dores, nós antecipamos ações que deveríamos estar preocupados com agora. Enquanto nos preocupamos com o passado e nos assolamos com a culpa, nós esquecemos de viver o presente. Enquanto nos assolamos com aquilo que há no futuro, nós esquecemos de aproveitar o que está acontecendo agora. Abra comigo em João, no capítulo 11, versículo 17. Vocês estão felizes? Glória a Deus, agora responderam. João, capítulo 11, versículo 17. No versículo 17 diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Preste atenção aqui um pouquinho. No versículo 21 diz assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Entende o que estava acontecendo aqui? Marta simplesmente resumiu o que a nossa geração tem vivido: excesso de passado e excesso de futuro. Enquanto somos guiados pelo excesso de passado e excesso de futuro, nós esquecemos que um Deus é um Deus presente. Enquanto Jesus estava ali para fazer a diferença no agora, ela ainda estava preocupada com o passado e com o futuro. A banda já pode ir subindo, para parecer que eu estou terminando. Como eu disse, nós precisamos centrar naquilo que estamos vendo, para onde estamos olhando e da maneira que nós estamos olhando. Nesses dias, eu sei como é complicado ver muitas famílias sofrendo. Eu sei como é complicado ver muito trabalho sendo deixado de lado. Nós vemos várias desgraças acontecendo. E isso pode nos causar dor. E muitas vezes o ser humano tende sim a olhar para aquilo que está acontecendo no agora, para aquilo que está acontecendo de ruim, enquanto deveríamos olhar para aquele que nos traz esperança. Nessa noite eu não queria trazer uma palavra muito longa, também não queria trazer uma palavra muito confrontadora. Não sei se existe essa palavra, mas eu não queria trazer isso. Nessa noite eu queria trazer um pouco mais de conforto. E o conforto que eu tenho a oferecer nessa noite, por mais que eu tenha feito várias perguntas, o conforto é a esperança, cara. E a esperança não está em nós, não está naquilo que nós vemos, está naquele que nós cremos. Pode se colocar de pé. Eu tinha falado sobre Jó. E aqui é algo interessante, cara. Como eu disse, foram 37 capítulos com Jó se questionando e fazendo vários questionamentos. Porém, então, no capítulo 38, Deus fala algo a ele. Eu queria ler rapidinho no capítulo 38.
capítulo 38, a partir do versículo 1. Não vou ler tudo, como eu disse, é bem grande, são 32 perguntas, mas eu quero ler um pouquinho. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre elas a linha de medir e os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando lhe rompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em dessas trevas o envolvi? Quando fixei seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar todas as suas ondas orgulhosas. Aqui Deus está fazendo vários questionamentos a Jó, cara, dizendo: você sabe responder todas essas perguntas? Se você não sabe responder todas essas perguntas, por que você tem se afligido tanto? Cara, o nosso Deus, Ele colocou o limite até no mar, cara. Ele falou ao mar: você vem até aqui, daqui você não passa. O nosso Deus que criou todas as coisas, cara. O nosso Deus que fez do nada tudo. Esse é um Deus nas quais nós podemos confiar. Esse é um Deus ao qual nós devemos colocar as nossas esperanças. Esse, cara, é um Deus nas quais nós podemos jogar nos seus braços e sim perguntar: Pai, o que está acontecendo? Cara, esse é um Deus que é um Deus presente, cara. Tudo que eu preguei nessa noite, cara, eu tenho pregado para mim todos os dias. Não falo como se eu já tivesse alcançado, não falo como se eu já tivesse tido tudo isso obtido. Assim como Paulo fala em Filipenses 3:12, não digo como se eu já tivesse alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo do excesso de passado, eu prossigo em direção ao alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, porque é nele que está as nossas esperanças, é nele que vem tudo e todas as coisas. Só ele pode mudar tudo aquilo que está de diferente no nosso meio, só ele pode trocar e mudar todas as coisas que tem afligido o nosso coração, cara. Quero que nesse momento você erga suas mãos, feche seus olhos, enquanto o grupo de louvor ministra o coração de Deus. Eu quero também que você de casa feche seus olhos, curva a sua cabeça, traga ao seu coração tudo aquilo que tem te afligido, tudo que tem te atrapalhado nesses dias de confiar mais em Deus. Se questione se você tem feito de Deus um Deus semelhante ao homem, ou se tem buscado ser a imagem e semelhança de Deus. Que nessa noite nós possamos sair com isso no coração, de que há um Deus no céu, cara, que nos ama, e de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o futuro podem nos separar do amor dele, cara. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar.